E vamos começar já com a primeira que vai olhar exatamente para a indústria do futebol, um negócio chamado futebol. Uma reflexão para a qual convidámos três oradores. Diogo Boalma, diretor desportivo, a quem peço para ocupar uma cadeira aqui ao meu lado. Miguel Farinha, Country Managing Partner da EY, do Portuguese Cluster, que tem acompanhado o futebol português nesta dimensão, e João Duque, presidente do ISEG, para tomar aqui a palavra. João Duque, também um colaborador da Renascença, para esta conversa que irei moderar já a seguir. Bem-vindos, obrigado pela vossa presença na nossa conferência Bola Branca. É um gosto recebê-los aqui no nosso espaço. Naturalmente, aqui estas instituições têm ciclos que estão a cumprir, estas lideranças, mas há questões estruturais. Começo por aqui, Miguel Farinha. Quando falamos sobre a sustentabilidade financeira do futebol português, podemos dá-la como periclitante, garantida, saudável, doente? Tem algum adjetivo em particular que possa agregar aquele que é o diagnóstico da situação financeira do futebol português? Acho que, antes de mais, bom dia. Bom dia e muito obrigado pelo convite para aqui estar. Chamamos do Bola Branca, que é um programa mítico e que eu, desde criança, um bocadinho mais velho do que a Bola Branca, mas mesmo assim. Eu acho que é difícil dar-lhe um adjetivo que diga a saúde do futebol português, porque a saúde do futebol português depende muito dos clubes, da dimensão dos clubes. Há clubes maiores e clubes menores que têm claramente situações diferentes. Se olhar para o futebol como um todo, e tem sido muito esse trabalho que na UI temos feito, até quando fazemos o anuário do futebol português, de alguma forma traduzir em números a saúde do futebol em Portugal, o que nós temos visto é um crescimento contínuo das receitas nos últimos anos. No último ano, o futebol português, pela primeira vez, a totalidade das suas sociedades desportivas profissionais, primeira e segunda liga, ultrapassaram os 1.000 milhões de euros de receitas. Agora podemos olhar para o outro lado, que é quantas destas sociedades tiveram resultados positivos no final do ano. E tivemos cerca de 7 sociedades com resultados desportivos das 18 da Primeira Liga. O que demonstra que há problemas a resolver, há temas a resolver no futebol português do ponto de vista financeiro. Agora, o que temos observado todos os anos é que a generalidade das competentes de receitas tem aumentado continuamente. O futebol tem-se conseguido diversificar, criar novas fontes de receitas, retirar a dependência que tem da parte audiovisual, porque os clubes mais pequenos, principalmente, se calhar há 5 anos atrás, 50% das receitas vinham da competente audiovisual. Hoje em dia estamos na casa dos 30%, porque conseguiram criar novas fontes de receita. Agora, é um futebol que ainda vive muito de, se no ano eu vou a uma Champions, o resultado é muito bom, se no ano eu vendo um jogador por 100 milhões de euros, o resultado é muito bom, se no ano seguinte falho, o resultado pode ser E muito a catastrófico. reboque dos maiores clubes. Totalmente. Mas esse é um tema, desde sempre, do futebol português, esta macrocefalia que temos em Portugal, em que temos 3 clubes que têm 72% das receitas, 73% dos custos, 70 e tal por cento dos ativos do futebol em Portugal, e que estão a concentrar muito essa riqueza, e às tantas, e aqui é um pouco crítica a estes clubes, é preciso perceber que jogamos com uma liga de 18 clubes. Não podem só ser 3 muito bons e os outros estarem muito longe disto. Porque isto deteriora a competitividade. E se olharmos, por exemplo, que aconteceu nos últimos anos nas competições europeias, o facto de nós não termos clubes de segunda linha fortes numa Liga Conferência ou numa Liga Europa está a ser com que Portugal fique para trás nos rankings europeus. É tão simples quanto isso. Ou seja, quanto melhores forem os Vitória de Guimarães, que este ano fez uma época absolutamente fabulosa na Liga Conferência, melhor Portugal terá nestes rankings. Porque neste momento, se nós compararmos com ligas como a Liga Holandesa, Portugal faz muito mais pontos na Champions do que a Liga Holandesa, falha rotundamente numa Liga Conferência onde perde por muito face a essas ligas. Já vamos falar sobre os quadros competitivos que estava aí a alertar, mas para já, João Duque, qual é o seu diagnóstico também em relação à realidade financeira do futebol português? Olha, bom dia e também obrigado pelo convite. Eu estou aqui como mais um analista com um bocadinho de fora, apesar de faço já o meu disclaimer, para ser muito claro, eu sou um adepto, um sócio do Sporting, portanto vou tentar ser o mais independente possível. O que me parece é que, de facto, há aqui vários temas, já foram aqui elencados. A falta de competitividade neste tipo de desporto leva a alguma perda de interesse, acho eu, e desmotiva aquilo que são os apoiantes dos clubes menores. Os clubes menores estão ali praticamente para fazer número, nós sabemos isto à partida. É um jogo que parece à partida viciado, em que qual é a hipótese do antepenúltimo ou 15º deste ano vir a ganhar o campeonato do ano que vem? Qual é a probabilidade disso acontecer? Nós sabemos isto, e à partida, e é de tal forma agressivo
que leva a uma, a meu ver, perda de interesse e até uma perda de estímulo e desenvolvimento desportivo, porque o facto de eu não ter no mercado interno concorrentes que me estimulem a jogar melhor, a praticar melhor, quando eu vou confrontar-me com o mercado internacional, naturalmente não estou tão preparado. Portanto, esse é um aspecto importante. E naturalmente que o posicionamento de um pequeno país com um desporto, enfim, formado em que há muitos participantes que nem sequer são portugueses, também tende a ser digamos, um setor que fornece matéria-prima e elementos para o mercado internacional. Portanto, se nós nos posicionarmos nesse patamar, naturalmente que depois não estamos a querer, com certeza, que a nossa liga seja seguida no mercado internacional, que os direitos de transmissão internacionais sejam relevantes, porque ninguém está à espera de ver um grande campeonato e poder, por aí, assistir a um grande espetáculo. Portanto, o próprio posicionamento do que é o futebol e a liga principal de futebol de Portugal, face àquilo que são as grandes marcas internacionais, também nos condena a um determinado tipo de exercício. E, portanto, o que é que resta? Resta outras formas de sobrevivência àquilo que são os clubes para estarem neste mercado. Agora, há uma coisa que é muito estranha e do ponto de vista económico não faz sentido nenhum. Como é que existem tantos clubes a viver tantos anos com tantos prejuízos? E a minha análise é simples. É porque as pessoas que participam no espetáculo beneficiam. Quer dizer, os únicos que não beneficiam são as entidades propriamente que dão o nome, dão a marca aos clubes, mas E como é que os jogadores... Pois, eu não tenho aqui a solução, mas essa parece-me ser a evidência. É que jogadores, agentes, participantes comerciais, etc., toda a gente parece lucrar com o fenómeno. Mas é espantoso que os clubes não ganham. Então como é que se concebe que, sistematicamente, tantas empresas permaneçam tanto tempo a fazer isto, que é dar prejuízo para que outros tenham benefício? Isto não é compreensível. Mas gostava também de fazer a pergunta e ouvir algumas respostas. Sim, vamos começar. Diogo Boalma, para chegarmos à questão da competitividade, temos mesmo que mexer nos nossos quadros competitivos, por um lado, temos que reduzir o número de clubes nas divisões, torná-las mais competitivas. O que é que se sugere deste ponto de vista? Bom dia a todos. Começar também por agradecer o convite. Realmente também, fazendo minhas as palavras do Miguel, também ouço o programa desde miúdo. Acho que todos os amantes do futebol e do desporto em geral o fazem, é uma referência. Eu, por acaso, não sou muito apologista dessa redução do número de equipas, porque eu acho que nós nos devemos comparar com outros países de dimensão semelhante à nossa e vemos que isso já foi tentado na Bélgica, já foi tentado nos Países Baixos, e eu não vejo que tenha aumentado muito a competitividade, que tenha melhorado muito essas ligas. Portanto, não vejo que seja por aí o caminho. Agora, claramente, precisamos de equilibrar um pouco mais a competição, precisamos de mais incerteza, precisamos de que as equipas menores tenham melhores condições, melhores infraestruturas, melhor formação, precisam de melhorar em muitos aspectos. Agora, não me parece que a redução dos quadros competitivos, ou a alteração dos quadros competitivos com a redução de equipas, seja por si só uma solução. E desse ponto de vista, como é que podemos fazer com que a classe baixa passe a ser média, classe média, média alta dentro do futebol português? Eu acho que há várias questões associadas. Já se falou muitas vezes, lá está, agora dos direitos de transmissão televisiva, de haver um maior equilíbrio na distribuição das receitas. Acho que também não vai ser uma solução miraculosa, nem vai resolver todos os problemas. Acho que tem que existir exigência também na aplicação dessas verbas, porque se nós aumentarmos só as receitas dos clubes menores e isso implicar apenas que tenham mais dinheiro para gastar e aumentem os salários dos jogadores, isso por si só não vai resolver o problema. Acho que temos que criar essa exigência de investir em infraestruturas, de melhorar na formação. O processo de certificação da Federação foi um passo nesse sentido, e até vejo ali o José Coceiro, que é uma pessoa que tem grande admiração, que esteve envolvido nesse processo. Acho que foi muito importante esse passo que a Federação deu, esse investir na formação, o melhorar as infraestruturas. E temos alguns bons exemplos, temos investidores
que são bons exemplos para o futebol português, como o do Famalicão, por exemplo, designadamente. Porque lá está que estão a investir, não é na classe alta, estão a investir na classe média. Sim, em Portugal ainda temos alguma resistência na classe alta para abrir ao capital externo, e ainda bem que não há uma necessidade ou uma premência nesse investimento. Agora, na classe média e baixa, essa necessidade é cada vez maior, sobretudo, lá está, se quiser, encurtar distâncias para os de cima. Agora, há bons e maus exemplos, mas tem que ser fiscalizado, obviamente, tem que existir uma exigência nos critérios de avaliação de quem são os investidores e quais são as intenções quando entram, mas pode ser algo muito positivo. Como digo, esse exemplo do Famalicão é um dos bons exemplos porque está a melhorar o clube como um todo. Vemos as infraestruturas a melhorar, vemos a formação com um grande investimento, já foram campeões de sub-19, já têm no sub-23 também resultados, e isso são processos longos, mas que vão aproximando as equipas de poderem aumentar essa competitividade que todos nós desejamos. Agora, enquanto existir um gap enorme de receitas entre os clubes maiores e os menores, obviamente que essa competitividade está sempre em causa. Em qualquer debate sobre questão financeira do futebol português, há um elefante da sala que compete aos moderadores colocarem na sala e depois retirá-lo à medida que ele surge, que tem a ver com a centralização dos direitos televisivos e, no fundo, tentar espalhar a receita pelos outros clubes de uma forma, enfim, organizada. Sabemos que há aqui, enfim, há um calendário, Miguel Farinha. Deste ponto de vista, será a centralização a chave para uma redistribuição mais equilibrada de verbas para aumentar também a competitividade por essa via? Eu acho que não é a panaceia para todos os males do futebol português, muitas vezes se fala. Agora, que é uma medida muito importante para melhor redistribuir as receitas, não tenho a mínima dúvida. E se nós olharmos para uma Europa inteira, em que Portugal é dos poucos países, mesmo muito poucos países, que não tem uma centralização, eu acho que alguma coisa nos diz que nós não estamos aí na via certa da autoestrada naquele momento. Agora, se pensarmos por outro lado e formos olhando para o histórico do que se passou nos últimos anos, a repartição de receitas dos clubes em Portugal via os direitos audiovisuais é incomparável face ao restante da Europa. Nós estamos a falar de um clube médio em Portugal que recebe 14 vezes menos do que os 3 grandes do futebol português. Em Inglaterra este número está no 1.2. Eu sei que a Inglaterra é um exemplo que não é de todo o melhor exemplo, porque é um campeonato com uma projeção completamente Mas com aqueles diferente. que nos podemos comparar. Mas com os comparáveis estamos a falar dos 3, 4 vezes. E não nunca de 14, 15 vezes, que é o que aconteceu no futebol em Portugal nos últimos anos. E isso faz com que o nível de receitas que estão a chegar aos clubes mais pequenos seja incomparável com os grandes. Quando jogam todos o mesmo campeonato, disputam todos os mesmos jogos e cada um daqueles clubes mais pequenos tem pelo menos 3 jogos, ou 6 jogos, mas pelo menos 3 jogos em casa, em que vende os direitos com aqueles clubes grandes. O que isto faz é que provoca uma distribuição de receitas completamente diferenciada. Um clube mais pequeno vive muito mais de direitos audiovisuais. Um clube grande tem as receitas de Champions, as provas europeias, tem todas as receitas de corporate, lugares de estádio muito maiores, que um clube pequeno não os consegue ter da mesma proporção. E as receitas audiovisuais permitem, de alguma forma, uma equalização disto. E depois permite dispensar, quando estamos a vender um produto para fora, é muito mais fácil, na minha perspectiva, e posso estar completamente enganado, mas vender o produto Liga Portugal do que vender o produto Sport Lisboa Benfica, o Futebol Clube do Porto, o Sport Clube Portugal, e sabendo que vamos ter aqui daqui a pouco, durante os vários CFOs destes clubes, Sim. provavelmente todos discordaram de mim, porque acham que têm muito mais valor sozinhos do que com todos os outros. Mas eu não tenho dúvidas nenhumas para no mercado externo vender este produto é muito melhor vendê-lo como um produto agregado, em que todos estamos concentrados em defender a qualidade desse produto, do que como independentemente que eu, Benfica, sou melhor que todos os outros, ou eu, Sport, sou melhor que todos os outros, e por aí fora. Não faz sentido. E esse produto também é muito mais facilmente defendido, se for vendido de forma centralizada, no qual nós controlamos também a qualidade do produto, o que é que associamos a esse produto, do que cada um por si, em que vende diferentes propriedades, diferentes formas de colocar no mercado. Por isso, eu acredito que pode contribuir muito para redistribuir melhor as receitas do futebol português. O que nós estamos aqui a falar, e esse é sempre um tema em cima da mesa, que é que os clubes grandes devem perder receitas. Não, nós queremos é que, à medida que aquele bolo possa crescer, haja uma distribuição melhor pelos restantes clubes e não se centrar sempre nos mesmos. João, centralização de direitos. Isto são sempre formas de alterar aquilo que seria a evolução absolutamente livre dos clubes e das receitas, etc. Portanto, no fundo, são formas de mitigar aquilo que seria uma evolução completamente livre. Imaginem, agora deixem-me pôr o caso nas empresas normais. Imaginem que nós achamos que há uma concentração demasiada
na área tecnológica e, portanto, nós achamos isto é errado no mundo e vamos aqui criar alguma distribuição. Como é que vamos fazer isto? Obrigar que a Google distribua resultados, receitas, pelos outros mais pequeninos, para eles começarem a crescer? Isso não é aceitável num mercado muito aberto, muito livre, completamente livre, sem este tipo de regras. Mas aqui é periférico, ora bem, é pequeno. aqui o que nós estamos a tentar é alterar os modelos. E temos modelos muitíssimo mais fechados, onde não há subidas e descidas de clubes, por exemplo, num determinado tipo de liga. E isso, ou em que os que estão pior classificados são aqueles que primeiro escolhem determinado tipo de jogadores. Portanto, são regras que alteramos nos vários sistemas para levar a que o próprio jogo fique mais equilibrado, porque isso é normalmente um sinal de benefício coletivo. Bom, essa, portanto, é uma possibilidade, é alterarmos as regras da distribuição. Como podíamos alterar as regras da distribuição das mais-valias feitas nos jogadores. Uma equipa não joga contra o vazio, joga sempre contra terceiros. E tem que ter sempre terceiros para valorizar os seus jogadores. A mesma lógica da transmissão do jogo, não é? Do direito de transmissão televisiva, pode aplicar-se à transmissão do passe do jogador, porque o jogador não joga, como disse, no vácuo. Portanto, estas são formas de mitigar que podem ser interessantes e que podem ajudar a esse equilíbrio. Agora, assistimos sempre aqui a uma luta que é difícil de travar, particularmente quando está mais concentrado o negócio. Como é que se vai obrigar a que os três grandes cedam facilmente as suas receitas de direitos televisivos? Não é fácil, quando eles sentem que são eles que levam a atrair a assistência dos jogos. Não é o jogo entre o 10º e o 12º que atrai, com certeza, muitos direitos, muita gente a ver. E, portanto, a publicidade não é interessante nesses intervalos, etc. Portanto, o negócio é difícil de mudar em termos de regras, a menos que se queira assumir que, do ponto de vista administrativo, e aí tem que se apelar a um outro tipo de intervenção, de interesse ou de valor superior ao interesse individual dos clubes, que impõe esse tipo de regras. Caso contrário, eu acho que é difícil. Enfim, é um caminho, mas como digo, são caminhos para mitigar aquilo que é o problema de base, que é deixarmos concentrado demasiado o futebol neste clube. Diogo Boalma, que esperanças se deposita na centralização de direitos como instrumento de reequilíbrio do futebol português? Deixa-me dizer-lhe várias coisas nesse aspecto. Primeiro que tudo, eu acho que nós temos um problema, lá está, estrutural, que é até de cultura desportiva. De facto, nós mesmo em termos de adeptos concentramos-nos muito naqueles três clubes e não temos a cultura desportiva que existe, por exemplo, em Inglaterra, de apoiar o clube da sua cidade, e isso vai ser sempre um problema à partida. Agora, eu percebendo o que o João diz, eu acho que aqui a questão é um pouco diferente. Porquê? Porque o que vende é a competição em si. E o que nós vemos noutros países é que a distribuição é feita em função das classificações. E isso é o que me parece que é correto que seja feito, ou que pelo menos exista uma parte que esteja associada à classificação final. E não como existe hoje em dia em Portugal, que é as classificações são feitas à partida pelos orçamentos. Isto está subvertido. Porque não é possível, obviamente, um clube pequeno, com 3,5 milhões ou 4 milhões de receita televisiva, poder almejar competir com o Benfica ou com o Sporting ou com o Porto, que tem as tais 14 vezes mais de receita. Isto é impossível, mesmo que tivesse uma base de adeptos tão grande, que fizesse um trabalho tão competente como os restantes. Portanto, é completamente impossível. Portanto, nós subvertemos a questão. Eu acho que a competição em si é que gera a receita, não é o Benfica, Porto, Sporting por si. Ninguém quer ver aquele jogo isoladamente, quer ver a competição, quer ver quem é o campeão, quer ver quem é que conquista os títulos, e depois nós não temos qualquer meritocracia no que é conseguido dentro de campo. Nós não, se ficar em último lugar ou ficar em sétimo, no final da competição vai-me dar o mesmo, porque eu já tenho estabelecida à partida qual é a minha receita para aquela temporada. E é isso que nós temos que inverter, para fazer com que os clubes queiram, de facto, trabalhar bem e premiar essa meritocracia. Agora, não vai resolver os problemas, volto a dizer, não resolve por si só os problemas. Está muito longe disso,
porque o merchandising continuará a ser muito diferente dos valores, as tais vendas, as receitas das mais-valias de vendas de atletas, a bilheteira, tudo isso será Mas pode sempre trazer completamente mais diferente. investidores para a tal classe média, ou não? Pode trazer, obviamente que pode trazer quando percebe que a diferença não é tão grande, que é possível disputar lugares europeus, por exemplo, porque até nesses lugares, e nós não o dizemos, mas até aí há um desfazamento. Nós olhamos, por exemplo, para o Sporting de Braga, é um excelente exemplo dos últimos anos em termos de gestão, mas neste momento, à partida, também já tem 2 ou 3 vezes o orçamento dos restantes. E porquê? Qual é a justificação? Não existia sequer, quando isto começou a ser feito, uma diferente base de apoio da maioria dos clubes. Volto ali a falar no Zé Concerto, porque estivemos juntos no Vitória de Setúbal. Vitória de Setúbal, se calhar, tinha uma base de adeptos maior, mas nunca teve acesso a esse nível de receitas que o Sporting de Braga passou a ter. Portanto, isto foi feito com uma negociação individual e, obviamente, mérito de quem conseguiu atrair para o seu clube uma receita maior, mas foi feito um desfazamento entre clubes que é feito à partida, antes de começar a competição. E isso, a meu ver, é completamente errado. Miguel Farinha, deste ponto de vista, nos investidores, temos condições para aumentar a atração deste tipo de investimentos e, por outro lado, se é necessário mesmo regular um pouco esta entrada de investidores e, nomeadamente, para si faz algum sentido haver um conjunto de reservas ou de regras que impeçam uma maioria, por exemplo, nos capitais por parte desses investidores, a manutenção de 50% ou mais um, digamos, por parte dos clubes. Como é que olha para essa discussão? Acho que do ponto de vista dos investidores nos clubes, eu não estou preocupado tanto com os 50% ou mais um ou menos um. Acho que aí é uma decisão de cada clube, até porque o modelo, e se nós olharmos para a Europa, há modelos que funcionam muito bem, totalmente privatizados. Na Inglaterra temos muitos, na Alemanha já é o oposto, já temos os clubes muito mais tidos, ou em própria Espanha, o Real Madrid e o Barcelona são tidos pelos adeptos, o clube, não há um investidor particular nestes clubes. Por isso, não me preocupa tanto essa questão, preocupa muito mais a origem dos fundos e quem é que está a investir. E que seja feito, e a regulamentação está construída e que acho que necessita de ser também reforçada, de garantir quem é que está a investir e de onde é que vêm estes dinheiros. E qual é a capacidade de manter esse investimento durante um período de tempo. Como temos visto até no futebol português, nos últimos anos aconteceu. E nós, quando falamos de atração de investimento no futebol português, como no início da pergunta, temos tido muita atração. Hoje em dia, com exceção, se calhar, dos 3, o Vitória Sport Clube, não, e mesmo o Vitória já tem investidores particulares. Quase todo o futebol português é tido por investidores particulares. Hoje em dia, fundos de private equity, investidores internacionais, que estão a olhar para o futebol com atenção. Por isso, a atratividade mesmo acontece. Agora, convém garantir é quem é que são estas pessoas que estão a investir. E aquilo que eu ia dizer sobre como se fosse nos últimos anos é que temos clubes que de repente tivemos 2 anos em que sobem 2, 3 divisões, chegam à Primeira Liga, com um determinado investidor, de repente desaparece no ano seguinte e aquele clube desaparece literalmente. Porque não houve um trabalho de know your client, e neste caso know your investor, devido para garantir de onde é que estes fundos vêm, quais são a proveniência dos mesmos e que tipo de fundos estamos a ter no futebol em Portugal. A regulamentação sobre quem investe é absolutamente necessária. Já está a ser feito um trabalho, e a Liga tem trabalhado muito sobre isto, perceber quem são e garantir estas proveniências. Depois, o abrir o capital. Eu acho que isso é perfeitamente normal e acho que em Portugal vai acontecer mais cedo ou mais tarde, até num dos 3 grandes, se não em todos. Eu lembro que há uns anos falava com o administrador de um dos 3 grandes que me dizia: Miguel, mas queres vir tu explicar, desculpe a expressão, aos índios dos adeptos que abriu o capital para um investidor qualquer? Eu não o vou explicar seguramente porque não vai resultar. Mesmo que minoritário. Mesmo que minoritário. E hoje em dia parece-me cada vez mais fácil isso acontecer. Mas o tema aqui é sempre o maioritário. Quem é que tem o clube? Não é quem tem 20% ou 15%, porque isso todos eles têm alguns investidores com 15% a 20% do capital. Mas não maioritário. E em Portugal ainda há muita sensação de que o clube é nosso, o clube é do adepto, e eu não quero aqui ser detido por quem quer que seja. E depois trazemos outro tema, que é o tema hoje em dia dos MCOs, os Multi-Club Ownerships, que há por todo o futebol. Em Portugal já temos vários clubes tidos por este tipo de fundos, que têm vários clubes espalhados pelo mundo. E isso é um fenómeno que está a acontecer. Hoje em dia temos mais de 200 clubes na Europa detidos por estes MCOs. Estes conjuntos de investidores, um exemplo muito fácil, olhamos para o Manchester City. Um fundo que tem um City investido num dos grandes em Portugal, o adepto do grande em Portugal vai estar disponível para não poder disputar uma de Champions a seguir contra um City? Mesmo que saiba que não a vai ganhar, mas pelo menos está lá e quer competir nela. Acho difícil que isso aconteça. João Duque, como é que vamos saber de onde vêm os dinheiros?
Bom, supostamente as autoridades financeiras têm capacidade para o pedir e para o exigir. Caso contrário, não há acesso e não há autorização para a aquisição. Ponto final, parágrafo, isso é fácil. Mas aqui o posicionamento da entrada de capital é, a meu ver, fundamental, é quanto à natureza da instituição que entra e à sua função no mercado. Porque uma coisa é ser tido por um fundo de investimento que, no fundo, está a olhar para a aplicação e o rendimento que posso ter na minha participação de capital. Outra é uma entidade que faz de um clube português uma cadeia de valor, porque sabe que entra aqui os jogadores que interessa para passar para o outro. E é no outro que vai disputar o grande campeonato e vai conseguir o grande retorno. Portanto, e nesse caso, a filosofia é outra. E lá temos o caso de, depois, eventualmente, disputarmos ou deixarmos de disputar determinados jogos, porque se sabe que há, potencialmente, um conflito de interesses, como o Benfica não pode jogar com o Benfica B, não faz sentido, ou qualquer outro desses clubes que tenham equipas de segundo nível a jogar também nos campeonatos. Portanto, tem que haver... E isso desvirtua também a relação que aquilo que os adeptos, os portugueses, gostariam, que era ter a sua independência. Mas a dimensão e a forma como o negócio do futebol está feito neste momento, e nós queixamos internamente, os pequenos queixam-se face aos grandes, mas os grandes portugueses podem se queixar face aos gigantes do mundo, ou que estão na Europa, tipicamente. E, portanto, como é que se pode competir com uma equipa que tem fundos ilimitados ou que tem praticamente acesso a fundos ilimitados? Uma equipa portuguesa não consegue, nunca vai conseguir. Vai depois tentar, mais uma vez, de uma outra forma, mitigar esse desnível através de, se eu participar numa Champions, então eu tenho só por participar, sem mérito aparente nenhum, que não seja de, eu obtive um lugar que foi dado a Portugal, à Liga Portuguesa, bom, digo com umas regras, só por isso eu já tenho acesso a um volume de capital que para nós é extraordinariamente relevante. Não há nenhum dos gigantes que esteja a contar com aquela participação para salvar a sua época. Ninguém. Portanto, é assim, eles estão noutro nível a que nós não estamos. Mas é a nossa liga, é a nossa dimensão e aquilo que onde nós nos colocamos. Agora, para alterar essas regras e para alterar até a atratividade do capital, tem que se recolocar a Liga Portuguesa noutro nível. Mas será que há interesse e há capacidade para fazer esse tipo de investimento? Eu não estou a ver possibilidade para isso no curto prazo, pelo menos, mas pode ser que, de repente, apareçam aí poços de petróleo e nos deixem explorar esses poços. Não é? Diogo, deste ponto de vista, também há atração não de investimento, mas também de talento. E que também requer fundos, deste ponto de vista. O paradigma de país exportador é inelutável, podemos mudar, e como é que podemos atrair outros valores? As estratégias vão mudando e ao longo da conferência nós vamos ter vários testemunhos sobre esta matéria, mas entre formação até já feita cá, trazendo os estrangeiros para acabarem a sua formação cá, como é que o investimento pode ser direcionado para o talento, deste ponto de vista? Eu acho que não devemos mudar o que fazemos bem. Não é? Nós exportarmos talento, eu acho que é sempre muito positivo, é um dos grandes méritos do futebol português. O que fazemos com tão pouco e tanto talento que nós conseguimos formar e exportar para o mundo e que vai ajudar a mitigar essa tal diferença económica que existe. Nós, obviamente, temos um mercado que é limitado e temos que perceber isso também em termos socioeconómicos. Portugal não está na ponta da Europa, não é, nem nunca vai ser um país dos mais evoluídos do ponto de vista financeiro. Portanto, no futebol não pode ser diferente. Até acho que no futebol nós fazemos milagres sob esse ponto de vista e estamos muito melhor colocados em termos futebolísticos na média europeia do que estamos em quase todas as outras indústrias. Portanto, algo que estamos a fazer muito bem nesse aspecto, na formação, lá está que falava, de treinadores, jogadores, dirigentes, nós conseguimos fazê-lo melhor do que os outros e temos que continuar a fazê-lo. Depois, obviamente, temos que ser mais criativos, cada vez mais criativos no recrutamento, porque é muito mais difícil para nós e é óbvio que para os clubes grandes também, recrutar talento lá fora. E quando falamos, por exemplo, de mercados típicos para Portugal como o brasileiro, hoje em dia é extremamente difícil, porque o mercado interno no Brasil cresceu imenso, as receitas dos clubes cresceram exponencialmente, também já tem as SAFs, como eles chamam, não SADs, mas SAFs no futebol brasileiro que também têm investimentos
avultadíssimos e faz com que os ordenados sejam, que são praticados no Brasil, são cada vez mais altos e é muito difícil para uma equipa portuguesa competir neste momento com os principais clubes brasileiros. Portanto, temos que ser cada vez mais criativos, temos que olhar para outros mercados, temos que ser mais competentes no scouting, descobrir esse talento e depois atrair o investimento também nos atletas, porque há uma coisa que o futebol português tem feito muito bem ao longo dos anos, que é vender e exportar não só os jogadores portugueses, mas os jogadores que passam no mercado nacional. E isso é algo que a mim, como diretor desportivo, me ajuda no meu trabalho quando procuro fazer o convencimento para trazer um atleta para a Liga Portuguesa. Nunca será pela vertente financeira que um jogador vem para Portugal, porque sabe que há ligas que pagam muito mais do que a Liga Portuguesa, vem pelo atrativo de saber que aqui tem grandes possibilidades de ser uma montra para dar o salto para chegar à Liga que pretende chegar no futuro. Agora, há bons exemplos, e o Sporting tem sido um bom exemplo nos últimos anos de conseguir reter durante algum tempo este talento para ter também o retorno desportivo e depois fazer a mais-valia financeira que é sempre necessária. E é impossível trazer depois em final de carreira nomes como os Di Marias, os Casillas, ou seja, esses casos vão continuar a ser muito excepcionais, ou é possível fazer ainda algo para que isso também aconteça, que venham engrandecer e compor os plantéis também com nomes mais consagrados, que também ajudam a vender bilhetes e a valorizar o espetáculo? Sim, eu acho que não é impossível de todo, acho que já temos vários exemplos, temos é que perceber também o nosso posicionamento e o que é que nós pretendemos. Eu acho que há alguns jogadores pontuais nesse aspecto são positivos para a Liga e atraem, lá está, a visibilidade da nossa Liga. É óbvio que ter um jogador como o Di Maria, que foi campeão do mundo, trará sempre visibilidade para Portugal e para o futebol português. Agora, acho que não o deveremos fazer em excesso, porque isso, lá está, coloca em causa a sustentabilidade dos clubes, porque precisam ter ativos jovens que possam valorizar e dar a conhecer. Acho que nos devemos posicionar de outra forma. Nós nunca seremos, ou muito dificilmente, poderemos ser uma das ligas principais em termos de atenção mediática. Nem combater as Arábias, nem as Turquias? As Arábias eu vejo mais como um fenómeno que se calhar não vai perdurar no tempo. Acredito que até ao Mundial que vão receber existirá este forte investimento, mas tenho dúvidas sobre a sustentabilidade a longo prazo. Acho que a Turquia, Portugal está muito superior à Turquia a todos os níveis, apesar de financeiramente não ter a capacidade que o futebol turco tem. Mas a competitividade externa de Portugal é melhor, a visibilidade que tem também é maior, a forma como nós conseguimos vender o nosso talento é muito diferente do que o futebol turco consegue, portanto acho que estamos melhores, estamos de uma forma superior à Turquia. Agora, eu dizia, nós não vamos conseguir competir com a Inglaterra, com a Alemanha, isso será muito difícil porque é uma realidade totalmente distinta. Por isso, acho que nos devemos posicionar como uma liga onde se pode ver talento e onde se pode ver talento emergente. E se nós conseguirmos criar esse interesse de que é uma liga onde se vê os grandes talentos que depois estão nas principais ligas, e vemos hoje em dia nos grandes clubes europeus, tem sempre jogadores ou portugueses ou formados no futebol português. Sim. Se conseguirmos vender esse produto, acho que já conseguimos crescer. Miguel Farinha, isto entronca noutra questão que é a questão da fiscalidade a dois níveis. Primeiro, naturalmente, se os grandes craques pagarem menos impostos, vão provavelmente tomar a decisão de vir para Portugal. E isso é uma questão que, aliás, também houve alguns programas que puderam, enfim, possibilitaram o regresso de alguns jogadores. Mas, por outro lado, a questão da fiscalidade é mais ampla, vai até ao preço dos bilhetes, vai até outra matéria. Deste ponto de vista, como é que nós nos alinhamos com a Europa, por exemplo, ou com as ligas com que nos queremos comparar? Onde é que há margens para podermos ser aqui? Acho que há aqui vários pontos de margem que é importante perceber. E nós muitas vezes falamos disto, os custos de contexto do futebol em Portugal. Um desses custos de contexto é claramente o IRS e a tributação sobre os jogadores, ou sobre, individual, em que o comparativo com as principais ligas europeias, e estou a tirar aqui as 5, mas as outras comparadas connosco, os Países Baixos, a Bélgica, Portugal compara mal. Portugal compara mal com a jornada destes mercados, em que pagamos muito mais IRS do que é pago nestes mercados. O que, quando queremos atrair talento estrangeiro para Portugal, ou mesmo reter o líquido que um clube belga oferece ou um clube dos Países Baixos faça um clube em Portugal, é muito diferente. E é preciso perceber isto. Houve mercados, o mercado espanhol é um desses, em que trabalharam no sentido de ter uma tributação específica para os jogadores de futebol.
no sentido de atrair mais talento para estas áreas. É algo que pode ser pensado, é algo que é difícil em Portugal, muitas vezes, uma questão de forma equitativa, como estes temas são tratados, porque é que um futebolista há de pagar menos imposto do que eu pago, ou do que paga, é preciso percebê-los, mas claramente há aqui, neste momento, uma discrepância face a outros mercados na atração que é muito difícil. Mas depois temos outros temas. O tema do IVA na bilhética já é completamente diferente. O futebol é, acima de tudo, uma indústria de entretenimento. O entretenimento em Portugal, a generalidade dos casos, pagam 6%. Porque é que no futebol se mantém com a situação atual de pagar sobre um dia de futebol 23% de IVA. Não faz sentido. E não foram capazes, e é preciso percebermos, temos de ir aos extremos, que é pensarmos num fenómeno como uma tourada, em que se pagam os 6%. Já no futebol, nunca se permitiu voltar atrás nesse tema, que foi decidido na altura da Troika e na altura da crise financeira última que tivemos em Portugal. Ou seja, há aqui alguns temas que era importante trabalhar no sentido de perceber como é que podemos ajudar também uma indústria. E um tema que referi com toda a razão, que é o tema, se eu olhar em termos de indústrias na Europa, o nosso futebol português compara muito bem com as generalidades da Europa, dos outros clubes. Nós somos a 6ª, 7ª liga em termos de importância, em termos da UEFA, em termos de geração de receitas, que indústrias portuguesas são a 6ª, 7ª na Europa, na generalidade. Não acontece em muitas delas. Então, se temos aqui uma indústria que funciona bem, que é altamente exportadora, porque é uma indústria exportadora via o que se vende todos os anos em termos de receitas com transmissão dos jogadores, mas também das provas europeias, Portugal, por ano, fatura cerca de 300 milhões de euros de vendas de jogadores. É um número muito importante, mesmo até para o PIB português. Por isso, para o defender, faz sentido pensar em outras medidas de baixar estes custos de contexto de atuar em Portugal. João, fiscalidade. A minha resposta também se situa um bocadinho e vai buscar a pergunta anterior sobre a participação, por exemplo, de antigas glórias na integração nas equipas atuais, ou pessoas que estão em final de vida desportiva. Do ponto de vista económico, o tratamento da fiscalidade deve ser feita com base numa análise custo-benefício, isto é, o que é que o Estado beneficia face ao abaixamento de determinado tipo de imposto, ao ceder receitas que aparentemente estavam focadas num determinado tipo de rendimento, que é o IRS, para promover mais captação de jogadores, de talentos, chamemos o que quisermos, etc. O que é o benefício? Porque, do ponto de vista social, eu teria muita dificuldade em encarar, eu se estivesse na política, teria muita dificuldade como decisor, encarar uma sociedade que me perguntasse porque é que o senhor está a tributar menos pessoas que ganham tanto dinheiro e com isso financiar menos, ter mais dificuldade em financiar, nomeadamente a obra social, o Serviço Nacional de Saúde ou a educação básica. Eu tenho dificuldade em explicar isto, não é? Claro que se isto for eleições e as pessoas sufragarem e darem 90% de votos, não, fico absolutamente descansado que o que queremos é futebol e estrelas de futebol e 0% de imposto. Mas, não se tratando disso, eu tenho que justificar. E o benefício que se tem que tirar deve ser pelo menos igual àquilo que se abdica em termos de receitas. Portanto, o tratamento para mim deve ser feito assim. Caso contrário, temos aqui um problema de natureza social que eu acho que é extremamente grave e que não deve ser escamoteado. Agora, a mesma coisa se passa ao nível dos clubes. Quando eu integro ou chamo um Di Maria ou um outro jogador qualquer para vir integrar o meu plantel, o que é que eu beneficio? Os jogadores são como produtos nas empresas, têm um ciclo de vida, não é? Ou como os negócios, se quiserem, como as áreas de negócio. E, naturalmente, nós tipicamente nunca temos os jogadores na fase de cash cow. Não é a altura que eles geram milhões. Não temos capacidade. Quando eles estão a começar a despontar para essa fase, eles são comprados por grandes clubes e esses sim vão beneficiar, pagam imenso e vão beneficiar dessa geração de cash. O que é que nós vamos buscar já na fase final? Agora a pergunta é, beneficio com isso? Atenção, a conta não tem que ser estritamente financeira, mas de alguma forma deve-se colocar nos pratos da balança aquilo que são os verdadeiros benefícios. E às vezes há benefícios que são intangíveis, como o reativar uma memória e com essa memória voltar a puxar determinados segmentos que estavam um bocadinho afastados. E isso, ou atrair jovens que se identificavam numa fase de vida com um determinado tipo de craque e ele está no clube. Portanto, há benefícios que nós podemos identificar que não têm a ver com uma estrita mensuração financeira do
jogador ou do benefício que ele te vem, mas tem que se fazer. Porque, caso contrário, eu acho que é difícil abdicar de um lugar que potencialmente deve ser dado, por natureza, a um jovem, que é um ponto de interrogação, uma estrela em ascensão, que pode ser depois vendido, porque é esse o negócio. Quer dizer, o negócio da Liga já se percebeu aqui. Aliás, as intervenções são engraçadas, porque nota-se que nós temos metido na nossa cabeça que nós somos uma liga numa cadeia de valor e não estamos no ponto final. O nosso futebol não é como o nosso vinho. Nós não exportamos o vinho todo para sofrer o branding de terceiros. Não. Nós afirmamos como um país que vende marca de vinho. Também vendemos a granel para ser marcado, mas no futebol não é propriamente isso que fazemos. E quem diz o vinho, diz, por exemplo, um outro setor, o setor automóvel. Nós fazemos parte da cadeia. Não nos passa na cabeça dizer agora vamos fazer uma marca que vai ser conhecida em todo o mundo, como a Tesla, que nasceu do zero e implantou-se. Portanto, esta lógica leva a que, quer na análise dos jogadores, quer na análise do país em termos fiscais, se devam fazer as contas, a meu ver, de balanceamento entre aquilo que se ganha e aquilo que se perde. Diogo, nós não vivemos isolados, vivemos num mundo global e da indústria global do futebol. Queria fechar com as reflexões mais globais e vemos uma sobrecarga enorme de jogos, calendários, competições. Treinadores vão se queixando, nós ao longo do dia vamos falar sobre isto. Temos inclusivamente alguns dados sobre sobrecarga de jogos que vamos apresentar aqui ao longo do dia. Mas dá a ideia de que é uma espécie de fonte que estão a tentar tirar toda a água possível daquela fonte. Atingiu o limite da exploração do jogo, no número de jogos que temos por temporada, porque aparentemente as receitas dessas podem jorrar de qualquer lado. Ainda não falámos aqui de questões como o streaming, com novas receitas, talvez a explosão até do chamado pay-per-view, mas do ponto de vista de global, como é que nesta altura nos encontramos? Estamos a esgotar o filão ou ele está muito longe de estar esgotado? Antes de ir a essa questão, só muito brevemente sobre a fiscalidade, dizer que realmente a questão do IVA acho que é prioritária e honra ao Dr. Pedro Proença que se bateu sempre por ela e acho que nos devemos unir para nos batermos para alterar muito rapidamente essa questão. E há a questão também dos seguros dos atletas, que é algo que devemos falar, porque é um peso muito grande para os clubes, é o atleta mais caro que o clube paga todos os meses, e é preciso que as pessoas tenham noção disto, é o seguro para pagar para todos os atletas e precisamos de intervir nessa matéria. Depois, relativamente a essa questão, acho que sim, que estamos próximos do limite, quando nós aumentamos exponencialmente também o número de jogos a nível de seleções, e isso tem vindo a ser feito, acaba por não só nós temos muito pouco tempo de recuperação entre jogos, como nós agora temos muito pouco tempo de recuperação entre épocas. E esse também é um problema que se vai colocar este ano, sobretudo com o primeiro Mundial de Clubes, nós olharmos para equipas que não têm tempo para ter de férias para os atletas, e isso é fundamental. Eu acho que muito mais do que nós olharmos para o nível, para o número global de jogos, porque nós olhamos e a verdade é esta: os clubes pequenos e médios têm cerca de 40 jogos, 40 e poucos jogos por temporada. Não é exagerado esse número. O problema está nas elites, nos poucos clubes que disputam depois as competições europeias, que disputam os mundiais de clubes, que têm os atletas nas seleções. Esses é que são o grande problema, e aí sim estamos a atingir o ponto de saturação. Obviamente que se nós olharmos para o mercado brasileiro, por exemplo, eles há muitos anos que fazem 70 jogos por temporada e é normal que assim seja. Agora, no futebol europeu, estamos a aproximar-nos nessa elite desse número, de chegar perto de 70 jogos por temporada para os principais jogadores, e isso já é, obviamente, o limite do risco. Nós vemos as lesões a aparecerem cada vez mais e a tirar os melhores jogadores depois das competições, e isso também faz com que as competições percam o próprio interesse e o valor, e portanto nós temos que olhar bem para esta questão, pensar bem sobre os quadros competitivos nesse aspecto, e sobretudo esta questão das férias, porque eu acho que é essencial que exista o tempo de repouso entre temporadas para... E mexer nas janelas de mercado, nas datas também.
Sim, isso é uma questão que acho que terá que ser alterada obrigatoriamente. Para mim não faz sentido que as janelas de mercado existam com a competição a decorrer. Isso já foi falado, por exemplo, na janela de verão. É algo que me faz pouco sentido que as competições iniciem e a janela ainda esteja aberta já com o campeonato a decorrer. Depois existe a janela de janeiro para ajustar. Também tem um pouco a ver com o ajustar a meio da época, também com países que têm um calendário diferente do nosso, e existem países com um calendário competitivo diferente do nosso. Eu acho que alguns ajustes existirão. Já foi criada agora esta janela extra para o Mundial de Clubes também, mas não acho que seja por aí também o E significativo. já agora o fair play financeiro está a funcionar? Está a funcionar, embora nós vejamos que há sempre formas de contornar. Quando nós olhamos para o Chelsea, por exemplo, questionamos como é que é possível que continue a acontecer investimento dessa ordem de grandeza. E o João também falava de alguns clubes que são detidos por fundos soberanos de países e parece ilimitada a capacidade de investimento que esses clubes têm. Há que ser cada vez mais apartado nesses critérios para que a competitividade seja. Miguel Farinha e João Duque, vamos fechar com este tema da reflexão global. Começo por si, Miguel. O que é que gostaria de destacar deste ponto de vista? Eu acho que, eu acho que há aqui um tema muito importante de perceber também, que é a mudança de perfil dos adeptos. O adepto de futebol hoje em dia é diferente daquele que existia há 5, 10 e 15 anos atrás. Eu acho que basta pensarmos. Os meus filhos veem futebol de forma muito diferente daquela que eu vejo. E vão vê-la cada vez de forma mais diferente nos próximos anos. Não têm paciência de ver um jogo durante 90 minutos consecutivos. Querem muito mais incentivos durante o jogo, querem informação diferenciada, e é preciso o futebol também saber adaptar a isto e provavelmente adaptar as suas regras a esta vivência. Saber oferecer um produto diferenciado do que está a oferecer hoje em dia. E esse é um desafio que é preciso a UEFA, a FIFA pensarem sobre o mesmo e como é que vão trabalhar no mesmo. As regras do futebol, nas suas verdades, são imutáveis quase desde o início. Se calhar é preciso pensar mais nas regras, a forma como se processam as substituições, o número de substituições, o tempo de jogo, as paragens de jogo. Acho que é preciso voltar a repensar um pouquinho o jogo e como é que o tornamos mais atrativo para esta comunidade mais jovem. E depois aquele tema que o Diogo referiu no início, que acho que é super importante, que é o tempo de este ano vai ser um ano diferente, mas o Mundial de Clubes vai trazer aqui um desafio enorme. Em Portugal temos um Benfica e um Porto a participar, em de repente não vão ter tempo de férias aqueles jogadores. E como é que eles vai refletir na próxima época? É um desafio a perceber e que é preciso alterar no mundo do futebol para que se possa ter estas competições, mas de uma forma que sejam razoáveis. João, indústria global, para fechar. Basicamente, o que me parece é que as pessoas querem ver jogos e têm que se oferecer jogos. Portanto, as regras não é acabar com o número de jogos ou limitar o número de jogos, é elevar o número de jogos até ao limite daquilo que são as audiências razoáveis para manter o jogo. Os jogadores não são máquinas. Não, mas é que tem que mudar as regras. As substituições não podem ser 5 para poder dar descanso aos jogadores, para fazer participar no jogo e com isso atrair as multidões aos estádios ou levá-los às televisões para os verem jogar. Não é o tempo todo. Se eu só faço 5 substituições, naturalmente, que eles têm que ter uma sobrecarga de jogo muito maior que se pudesse substituir 11 jogadores. Portanto, é a regra que tem que mudar, talvez. Os intervalos têm que ser mais, não sei. Portanto, o que tem que fazer é modificar as regras para continuar a atrair os fãs e mantê-los presos ao jogo e não limitar aquilo que é a atividade. Já agora, o financiamento das coisas também depende um bocadinho da forma como se monta o negócio. Eu fui ver um jogo de hóquei no gelo em Nova Iorque e achei curioso porque desde o preço que achei absolutamente exorbitante, mas fui ver e paguei-o, até ao cachorro que comi com uma cerveja, paguei praticamente $50, não é? Achei um escândalo, mas não deixei de pagar, e toda aquela gente aquilo estava cheio, tudo a comer e a beber e a fazer negócio. Além disso, fazem isso no futebol americano e também no basquetebol. No basquetebol, que também já fui ver, e paguei os mesmos 150, $200. Portanto, eu vou a um jogo e pago $200. Claro que vou uma vez, não sei como é que eles enchem tantas casas com tanta gente, Pavilhões. mas eles estão a fazer ligas que são ligas, são ligas dos Estados com um número de equipas correspondente a uma Europa e não é a um Estado. Atenção.
E é isso que dá a dimensão. E é por isso que as ligas europeias têm outro nível de negócio. João Duque, Miguel Farinha, Diogo Boalma, foi um gosto conversar convosco sobre a indústria do futebol. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.